da disciplina. Douglas chegou. Primeira coisa, pessoal, que eu sempre gostaria que vocês fizessem é acessar o link com o e-mail institucional. Então, quem entrou com o e-mail institucional já entra direto, não precisa aguardar o meu aceite, né, para vocês participarem. Às vezes eu não estou na tela principal, né, no navegador, estou apresentando alguma coisa, um slide, alguma coisa no meu computador, e aí às vezes eu não vejo, nem sempre eu consigo ver as solicitações. Então, se vocês entrarem com o e-mail institucional, vocês já entram direto, não precisa nem pedir autorização, certo? Então, a primeira dica para esses nossos encontros, né, seria essa. Vamos falar um pouco sobre os livros, né? A gente tem alguns livros na bibliografia da disciplina. Eu vou mostrar aqui nos slides. Não, de falar dos livros, deixa eu mostrar aqui o site, meu site. Eu tenho um site próprio, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, meu site próprio é o Ellen Silvio. Barra Wellen Silvio. Barra site, barra Wellen Silvio. Então, esse é o site em que vocês vão entrar. Eu posso mandar lá nos avisos também. E deixar para vocês entrarem nesse site para baixar os slides, pegar uma informação ou outra. E aqui na disciplina de eletrotécnica, alguns cursos do CETEC têm um nome um pouco diferente. Em alguns é eletrotécnica, outras é eletricidade, outras é eletrotécnica básica, mas enfim, é a mesma ementa, só muda o título, uma coisinha ou outra. Então, aqui em eletrotécnica, eu dividi as apresentações em 5 capítulos, certo? Alguns têm mais de uma parte, e às vezes eu faço alguma simulação, principalmente na segunda unidade, quando a gente falar de circuitos trifásicos, e aí eu deixei salvinho aqui uns arquivos em MATLAB, para a gente discutir, mas provavelmente a gente vai fazer na aula do zero esses arquivozinhos para vocês verem como se comportam tensões trifásicas, tensões e correntes alternadas e trifásicas. Então, aqui vocês têm acesso, né, aos slides, e às vezes eu posso colocar algum detalhamento de nota aqui também, posso usar o AVA, enfim, eu vou avisando. Então, aqui é a nossa principal fonte para baixar essas informações. E a qualquer momento vocês podem baixar, se houver alguma atualização aqui, eu informo, e vocês baixam novamente essa nova versão, certo? Em relação à bibliografia, vocês podem baixar o meio oficial, né? Mesmo tendo alguns extras oficiais, mas o meio oficial é no site da biblioteca, né? Que é o cib.fal.br. Então, entrando aí no cib.fal.br, acredito que todos vocês já têm um cadastro na biblioteca. Vocês vão vir aqui em serviços e em catálogo, consulta ao catálogo. E entrando aqui, aí vocês têm que fazer o login de vocês, né? Que é o CPF, aqui não está salvo. E uma senha, acho que de 6 dígitos, eu não lembro bem como é. Se tem que ser, acho que eu errei aqui. Tem que ser de 6 dígitos, enfim. Aí vocês fazem um login e a senha de vocês, aí vão lá em tipo de obra, e a gente vai pegar e-books. E aí vocês vão colocar aqui, aí qual é o problema, né? Essa pesquisa da biblioteca, ela é meio bugada, porque os acentos, às vezes, ele não encontra, o acento está meio errado, tal. Por exemplo, se eu colocar
Na última vez que eu coloquei não deu certo. Circuitos elétricos. Não sei se ele encontra aqui os livros. Na última vez acabou não dando muito certo. Às vezes o site está com um bugzinho. Deixa eu ver aqui. Ó, acabou não encontrando. Ele encontrou aqui só 5 livros e nenhum deles é o que eu queria. Tá vendo? E o título do livro é Circuitos Elétricos. Então, às vezes, eu procuro pelo autor, é o Nilson, né? É o James Nilson. Aí você vê que o nome do livro é Circuitos Elétricos, só que tem um acento meio bugado aqui, não ficou fora do E, e todos os acentos são meio problemáticos. Aí eu, às vezes, procurando pelo nome do autor, ele acaba encontrando, ou pela editora é mais difícil, que são vários, né? Mas tem alguns bugzinhos, esse site da biblioteca, mas colocando o Nilson, esse aqui vai ser nossa bibliografia principal, certo? E clicando aí no livro, aqui nesse online, vai abrir uma outra janela e acho que tá, às vezes fica indisponível, deixa eu botar aqui de novo. Não, aí tá aí. Bom, essa daqui dele deveria ter ido direto, mas às vezes sim, é um probleminha do site. Aqui vocês têm o livro, certo? A 10ª edição, pronto, a 10ª edição Em relação à edição, às vezes, isso aqui é como eu disse, aqui é o meio oficial. Se o site da UFAL tiver caído em algum momento, se às vezes com o site da UFAL bom, tudo ok, mas deu um problema lá na Pearson, nessa liberação, e ficou fora, acho que umas 2 semanas durante o PLE. Alguns problemas podem ocorrer, mas esse livro aqui é tão importante na área de circuitos elétricos que vocês encontram muito facilmente no Google. Dá uma googada, PDF aparece. Enfim, não é o meio oficial, mas nesse momento, né, mais do que compreensível a gente acabar recorrendo a esse tipo de livro, edições anteriores. E aí a única diferença que vai ter são alguns exercícios, e esse daqui mudou alguma coisa, ou tem algum outro a mais, mas no máximo é isso. Aí aqui tem os capítulos, né? Você pode clicar aqui nesse cantinho, ó, sumário, e já vi aqui para todos os capítulos do livro, é um livro bem extenso, aqui logicamente a gente não vai ver 100% desse livro, a gente vai se concentrar aqui nos primeiros capítulos, até o capítulo 4, depois vai pular esse capítulo 5, um pouquinho do capítulo 6, depois a gente já vem para o capítulo 9, 10 e 11. Pronto, são esses capítulos aí que a gente vai ver. 9, 10, 11, do 1 ao 4 e um pouquinho do capítulo 6. Isso. Então, é isso daí desses capítulos aqui apresentados, certo? Não vai precisar ver tudo, não. E é um livro que eu acho bem interessante, ele é bem completo, ele une duas características interessantes dos livros de circuitos elétricos, que às vezes os livros ou são muito teóricos, né? Não tem praticamente nada aplicado, nada de exercício em si, mostrando a aplicação daquela teoria, ou eles não se baseiam, ou eles não, ou já vão direto para uma lista de exercícios, mal tendo falado da parte mais importante daquele tópico, né? Falando bem superficialmente daquele tópico. Então, esse daqui, ele acaba tendo uma boa redação, um bom detalhamento sobre cada um desses tópicos aqui dos capítulos, e tem uma vasta quantidade de exercícios, e não são exercícios de substituição direta. Então, são exercícios que fazem você pensar um pouco, não é só pegar uma fórmula e substituir de forma direta, ou pegar um procedimento e começar a fazer, que você já vai chegar ao resultado final. Então, você vai pensar um pouco, vai
demorar um pouquinho para realizar, para fazer aquela atividade, certo? Então, é um livro que eu gosto muito, dentre os disponíveis na biblioteca, né? Então, essa daqui é a nossa bibliografia. E falando um pouco sobre a ementa da disciplina, primeiro aqui, falando um pouco sobre essa ementa, né? Parte de fundamentos. Essa daqui é a nossa, são os nossos tópicos da ementa, são 7 tópicos no total. E aí a gente, mesmo essa divisão aqui sendo tipo os 3 primeiros tópicos, com uma parte um pouco mais teórica, né? Um pouco histórica, junto com alguma teoria, e depois que vem mais a parte de circuitos elétricos em si, a proporção aqui é uns 90% da disciplina sendo circuitos elétricos e apenas 10% sendo essa parte mais teórica, essa é a proporção, certo? Então, por isso que na bibliografia recomendada, todos os livros são livros basicamente de circuitos elétricos. Eu vou explicar ponto a ponto aqui para vocês. Bem, a gente vai começar aqui com a parte da eletricidade no Brasil. São nossos primeiros tópicos, né? E aí, a eletricidade em si começou a ser usada de forma no cotidiano das pessoas a partir ali do final do século XIX, 1880, 1885, onde o Thomas Edison criou a, a lâmpada elétrica, né? Ele criou uma lâmpada elétrica, na verdade ele não foi o primeiro pesquisador a começar a trabalhar na lâmpada elétrica, mas foi aquele que encontrou uma solução para útil, uma solução viável, né? Que tinha uma lâmpada elétrica a um custo razoável e que tinha uma durabilidade satisfatória, de forma que fosse viável a gente substituir a iluminação a gás, que era o que se tinha, aos poucos pela iluminação elétrica, né? A lâmpada elétrica. Então, isso aí acabou sendo, tomando conta das cidades a partir do final do século XIX. E o Brasil foi um dos primeiros países também a ter algumas cidades já com essa substituição da iluminação pública a gás por iluminação a lâmpadas elétricas, né? E a lâmpada elétrica era a lâmpada incandescente, que a tecnologia, a base, acabou não mudando muito ao longo dos anos. O que mudou efetivamente foram os materiais, né? Foram materiais mais eficientes, tornando a lâmpada mais duradoura, mais barata, enfim, os processos industriais também tornaram isso, mas acabou sendo mais eficiente com o tempo também. Mas basicamente foi a mesma metodologia criada lá por Thomas Edison sendo aplicada ao longo de mais de um século, até que agora a gente não tem mais tantas lâmpadas incandescentes, né? Agora, basicamente, o que se encontra no mercado para iluminação de residências externas são lâmpadas a LED ou fluorescentes. Então, já se tornou uma tecnologia, vem se tornando cada vez mais uma tecnologia mais obsoleta, né? Só em algumas aplicações muito específicas que ainda se encontram no mercado lâmpadas incandescentes. Então, eu vou falar um pouco sobre a eletricidade no Brasil e depois com o crescimento da diversidade de equipamentos elétricos que foram surgindo ao longo das décadas, a gente foi percebendo a importância da, da nossa dos nossos rios, né, dos nossos reservatórios de água aqui no Brasil para a geração de eletricidade. E desde o iniciozinho lá do século XX, e onde as primeiras usinas hidrelétricas foram sendo criadas, a gente sempre teve no Brasil uma predominância de
desse tipo de usina, né, frente a outras possibilidades, né? Então, a gente sempre teve uma predominância das energias renováveis no Brasil para geração de energia elétrica. Isso perdura até hoje, a gente continua ainda muito dependente da energia elétrica advinda das hidrelétricas, tanto que quando tem alguma dificuldade no, no nosso regime de chuvas, a parte da eletricidade sofre muito no Brasil, né? A gente passou por apagões aí no início dos anos 2000, teve apagões, racionamento de energia, tivemos uma série de problemas devido a essa escassez d'água. E nessa época, o governo começou a investir, querer sair um pouco dessa dependência extrema da energia elétrica via hidrelétricas e começou a investir em fontes de energia alternativas. A primeira foram as usinas térmicas, né? Gás ou térmicas a combustíveis líquidos mesmo, derivados do petróleo. Então a gente começou a depender cada vez menos e essas térmicas sendo inseridas no caso de alguma nova desabastecimento da água no país, a gente poder ligar as térmicas como suporte. E até hoje a gente vem utilizando isso. E mais recentemente com as eólicas, também vieram com um crescimento muito forte, uma energia renovável também. E mais recentemente ainda com as solares fotovoltaicas. Também vem com um crescimento forte no país para equilibrar essa nossa matriz energética, né? E depois e também o estado de Alagoas tem uma importância muito grande em termos de eletricidade, certo? Então a gente teve a nossa primeira hidrelétrica que fez o aproveitamento aí do Rio São Francisco, que foi Delmiro Gouveia, que foi esse desbravador, né? Lá na antiga cidade da Pedra, lá na Pedra, que ele criou a sua primeira fábrica de linhas e tecidos. Então, que é a fábrica da Pedra, que sobreviveu até os anos, até 2014, 2015, por aí, até que teve seu fechamento definitivo. Então, funcionou por mais de um século, a fábrica da Pedra. E a fábrica da Pedra, ela trouxe muito investimento para o sertão alagoano, para o sertão nordestino, né? Trouxe muito emprego, muito desenvolvimento para a região. Foi tão importante a figura de Delmiro Gouveia que acabou que a cidade trocou de nome alguns anos após seu falecimento, né? Tendo o nome hoje ainda de Delmiro Gouveia, né? E Delmiro Gouveia foi extremamente importante, um visionário que fez o aproveitamento, trouxe as primeiras estradas para a cidade foram devido aos seus investimentos lá. Até hoje, o local onde era a usina permanece não mais acessível à visitação, porque ficou um pouco perigoso a acessibilidade, mas e eu gosto de levar os alunos, né, geralmente em período sim, em período não, eu levava com mais frequência antigamente, mas eu já levei várias turmas de eletricidade, eletrotécnica lá para Paulo Afonso, para a gente fazer uma visita à CHESF, ao memorial, ver as dificuldades de implantação da, das primeiras usinas, falar sobre Delmiro Gouveia, visitar algumas usinas, inclusive a de Delmiro Gouveia, só que, logicamente, esse período não vai ser possível, né? Mas certamente quando voltarmos aí nossas atividades presenciais, já todos em segurança, vocês serão convidados a irem, né, assim que for possível, com a próxima turma, para fazer essa visita, né? Não sei se alguém já fez aqui, quem é em Maceió, às vezes ou de Arapiraca, as escolas organizam excursões, muita gente já visitou. Na época da minha graduação, visitei, inclusive a gente entrou na usina de Delmiro Gouveia, era possível ainda, além de outras usinas disponíveis lá, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, às vezes vindo até um pouco mais distante para Xingó, tem uma outra usina também.
mas geralmente a gente se concentra mais nas usinas na cidade de Paulo Afonso mesmo. Então, foi uma cidade, Belmiro um grande responsável por isso aqui, pelo desenvolvimento da eletricidade no Brasil e, posteriormente, pela criação da Chesf. Ele foi esse desbravador e, com a criação da Chesf, a gente tem hoje ainda, disseram na época, né, da criação da Chesf, que o Nordeste nunca usaria essa energia que a Chesf geraria, por ser uma região mais atrasada do que o Sudeste, então seria um investimento desnecessário na época, e hoje a gente tem um sistema elétrico todo interligado, né, mas mesmo assim, em alguns momentos, o Nordeste precisa, mesmo com a Chesf funcionando a todo vapor, o Nordeste demanda uma quantidade de potência superior ao que as usinas elétricas da Chesf geram, e aí é necessário a gente pegar um pouquinho de outras regiões do país para suprir nossa demanda de energia. E aí, falando um pouquinho de matriz energética, né, quando a gente fala de matriz energética, a gente lembra não só de energia elétrica. Aqui são todas as fontes energéticas que uma região tem, no caso o Brasil tem. No caso, a gente vai falar aí de petróleo, derivados de petróleo, vai falar da biomassa, com etanol, combustível, enfim, de várias outras e fontes de carvão mineral, vai falar enfim, de gás natural, vai falar de energia hidrelétrica, solar fotovoltaica, eólica, então todas as fontes de energia que uma região tem, que um país tem. E aqui no país a gente já chegou a ter, e também a gente pode concentrar especificamente na matriz elétrica, né? E aí, assim, a gente está falando da conversão de uma fonte de energia primária em energia elétrica. E aí, aqui a gente tem predominância até hoje de mais de, em torno aí de 70%, 60%, 70% de energia solar ou de energia hidrelétrica. Já quando a gente trata de energia, de matriz energética como um todo, nosso país é um país ainda muito verde, né? A gente tem nossas fontes renováveis muito fortes ainda, e aí em torno de mais de 60% de fontes renováveis é o que a gente tem no país, certo? No mundo, a média fica um pouco acima dos 10% de energia renovável, o resto é tudo não renovável. Então, a gente vai ver alguns documentos que divulgam, tem um documento anualmente divulgado, que é o Balanço Energético Nacional, e ele mostra aí os percentuais, né, de energias, de fontes energéticas que o Brasil gera e onde essa energia é consumida também. Muitas vezes a gente não tem muita noção onde é consumido mais energia, a gente pensa que é em casa, né? Não, em casa é que deve consumir aí muita energia elétrica, ou muita fonte energética, mas aí o grande consumidor é o setor industrial. Geralmente está em primeiro lugar ali o setor industrial, como consumidor de energia em um país. E, por fim, primeira parte da disciplina, né, que vai falar sobre o sistema elétrico brasileiro, que o sistema elétrico é o conjunto de equipamentos, né, que vão desde a geração da energia, né, que na verdade é uma conversão energética, até o uso final. Então, a gente tem lá, pegando o sistema hidrelétrico, por exemplo, você tem lá Paulo Afonso, ou Itaipu, ou qualquer outra fonte hidrelétrica, gerando energia. Geralmente, essa energia, quando você, infelizmente, não vai dar para ir, posso até mostrar umas fotos para vocês, de algumas visitas que foram feitas. A gente vai ver que tem o gerador, né, tirei uma foto lá da placa de um dos geradores, ele gera numa tensão no nível de média tensão, na faixa ali dos 13.800 volts, é gerada essa potência elétrica, né? E aí seria inviável fazer essa transmissão de energia
em uma tensão nesse nível, de um grande bloco de energia saindo lá de Paulo Afonso, chegar até em Maceió, passar aí mais de 300 quilômetros, seria inviável, porque eu precisaria ou de muitos fios ou de um fio muito grosso. Então, a gente vai utilizar um equipamento muito específico, né? Já entrando no próximo tópico aqui, de circuitos em corrente contínua e corrente alternada. Isso daqui foi uma grande briga, né? A gente tem esses dois padrões, ou a corrente contínua, que geralmente você encontra em pilhas, ou na bateria do seu carro, ou na pilha, ou no carregador, ou na bateria do seu smartphone. Então, a corrente contínua em alguns equipamentos, principalmente os eletrônicos, a gente vai encontrar. E a corrente alternada, a gente vai encontrar na tomada de casa, né? E em motores elétricos, os principais motores elétricos são de corrente alternada. E outros equipamentos também de casa já funcionam diretamente em corrente alternada. Então, houve uma briga muito grande entre o Thomas Edison e o outro grande nome da ciência, que vocês devem conhecer também aí, por uma famosa marca de carros elétricos, né, que é o Nikola Tesla. Então, Thomas Edison e Nikola Tesla, eles, por um tempo, foram concorrentes na aplicação da tecnologia específica para o sistema elétrico americano, norte-americano. Então, aqui ficou o Thomas Edison defendendo que o padrão de geração de energia, transmissão e uso deveria ser o padrão de corrente contínua, com os equipamentos dele, os geradores que ele tinha criado, e o Tesla defendendo que seria mais viável o uso de corrente alternada, né, que ela varia no tempo, para essa geração, transmissão, distribuição de energia. E aí foi um período em que cada uma das empresas, né, defendiam e colocavam justificativas, uma dizendo, colocando vantagens do seu método e apresentando as desvantagens do outro. A corrente alternada é mais perigosa, então Thomas Edison foi e, e para mostrar que a corrente alternada era mais perigosa, ele acabou criando aí, ou ajudando a criar, né, alguns equipamentos que ficaram bem famosos, como a cadeira elétrica. E ele fez a cadeira elétrica para executar alguns criminosos, né, usando corrente alternada. Então, na época, isso foi bem polêmico, né? E, além disso, alguns uns animais de um circo, um elefante de um circo escapou na época, e para executar o animal decidiram utilizar também uma executá-lo por choque elétrico em corrente alternada. E isso tudo a empresa de Thomas Edison estava por trás para amedrontar a população com essa tecnologia. E o Thomas Edison, o Nikola Tesla mostrando as vantagens da corrente alternada, as vantagens tecnológicas, o potencial que ela tinha, e depois ele criou o motor elétrico também, e por fim teve um equipamentozinho que acabou com a briga, né, que foi o transformador. O transformador permitia variações de tensão e corrente ao longo do caminho de geração, transmissão e uso, e acabou com essa guerra, com a corrente alternada sendo a campeã, e até hoje a gente tem o sistema elétrico de potência baseado em variações de tensões do ponto de uso até o ponto do ponto de geração até o ponto de uso, tendo principalmente a corrente alternada como o coração desse sistema. Mesmo hoje a gente já tendo no Brasil algumas linhas em corrente contínua, a tecnologia avançou e permitiu esse uso da corrente contínua, mas só mais recentemente isso ocorreu.
Só um minuto, pessoal. Sim, então, acabou que a corrente alternada ganhou e essa guerra, né, essa discussão até esse momento, acabou que foi tão interessante para a época que vários livros, um livro específico e vários outros foram criados, e mais recentemente algumas séries no History, no canal por assinatura History, e está no YouTube hoje, vou mandar o link para vocês, foi criada também, chamada Guerra das Correntes. Então, e aí eles, e tem até filmes, né, tem até um filme, Guerra das Correntes também, criado com aquele que interpretou Sherlock Holmes, um ator britânico, esqueci o nome dele, mas também tem um filme, Guerra das Correntes, e tem alguns outros filmes que também pegam essa parte, com aquele Hugh Jackman também, que foi o Wolverine também interpretando, eu não lembro se era o Thomas Edison ou o Nikola Tesla, mas eu vou mandar uma listinha, alguns filmes ou algumas séries, que, principalmente as que estão no YouTube, para vocês assistirem. É bem interessante essa época aqui. E entrando aqui nos circuitos, pessoal, a gente vai tratar dos circuitos de corrente contínua e alternada. A gente vai ver aqui, inicialmente, a parte de corrente contínua, onde é extremamente simplificado, vamos dizer assim, algumas das aplicações. E na segunda unidade só que a gente vai tratar de corrente alternada, onde a gente vai trazer muitos conceitos, muitas aplicações, muitas muito do que a gente viu na primeira unidade em corrente contínua vai poder ser aplicado em corrente alternada, só que vamos adicionar mais algumas coisas, certo? E, paralelamente a esses assuntos, né, as medidas elétricas básicas vão ter que ser apresentadas, que no caso aí vão ser as tensões, correntes, potência, resistência, entre outros, indutância, capacitância. Por essas medidas aí, de elementos ou medidas físicas mesmo, vão ser apresentadas as relações entre elas. Se eu tenho 220 volts aplicado numa resistência de 10 ohms, qual será a corrente que passará quantos amperes de corrente passarão nesse meu elemento, ou qual a potência consumida por esse equipamento, e assim vai, né? E depois a gente vai falar de elementos e potência trifásicos, né? Circuitos trifásicos. Na prática, mesmo que o seu equipamento, no final, né, no caso, o seu celular, você vai carregar de uma tomada, e a tomada tem uma fase só, e um neutro, ou seja, fase a gente conhece como aquele positivo e um neutro negativo, né, para dar a diferença de potencial. Então, mesmo sendo só uma fase, a maioria dos equipamentos sendo monofásicos, né, que a gente tem em casa, alguns equipamentos de maior porte são trifásicos, e também a gente vai ter aí os nossos sistemas, os nossos grandes geradores de hidrelétricas, os nossos grandes geradores térmicos, as nossas usinas eólicas, todos os sistemas trifásicos, as linhas de transmissão que passam no meio do caminho, né, nas estradas, são aquelas torres enormes e tensões extremamente elevadas, tudo ali são circuitos trifásicos. E aí a gente tem a gente vai aprender também como calcular a potência em circuitos trifásicos. E, por fim, vamos falar sobre transformadores, né? Transformadores que permitiram essa distância enorme entre fonte geradora e fonte utilizadora. No começo lá, vou mostrar para vocês que no comecinho lá da eletricidade no mundo, né, a gente tinha praticamente todo bairro, toda pequena região, todo quarteirão quase,
tínhamos que ter um gerador próprio para cada pequena região. Então, isso daí inviabiliza, porque a distância não poderia ser muito longa entre o local de uso e o local de geração. Isso porque a gente tinha nossos principais geradores todos de corrente contínua. Então, quando começou a ver esse potencial de hidrelétricas, que às vezes aqueles rios, quedas d'água, etc., estão bem distantes das cidades, dos principais centros consumidores, e viu-se a importância da corrente alternada, já que só a corrente alternada permite o uso de transformadores. Então, os transformadores só funcionam com corrente alternada, então foi possível que a gente tivesse a 1.000 quilômetros de distância da fonte geradora até a fonte, até o local de utilização dessa energia propriamente dita. Então, a gente tem essas diferenças aí de tensões. E o transformador permite isso, né, variar os níveis de tensão de um mais baixo para um mais alto, ou o contrário. Para a gente ver aqui o exemplo de uso de transformador no sistema elétrico brasileiro, se a gente está saindo lá de Paulo Afonso, a gente vai elevar a tensão, porque elevando a tensão, o transformador ele não muda consideravelmente a potência. Ele tem uma eficiência muito alta. Então, a gente poderia considerar que, idealmente, a potência de entrada é igual à potência de saída. E a potência é um produto da tensão vezes a corrente. Então, se eu saio com a tensãozinha de 13.000 volts lá de Paulo Afonso e eu subo para 500.000 volts, então você subiu aí dezenas de vezes, de 13.000 para 500.000. Então, subi aí várias vezes aí até chegar em 500.000. A tensão, essa mesma proporção que eu subi da tensão, eu vou cair da corrente, porque o produto tensão e corrente, antes do transformador e depois do transformador, idealmente é igual, certo? Então, fica bem próximo a tensão, a potência antes e depois. Então, com essa redução da corrente, eu consigo reduzir consideravelmente a seção do meu fio. É bem mais fácil eu conduzir uma corrente de 50 amperes, vai ter um fiozinho ali, do que conduzir uma corrente de 500 amperes. Uma corrente de 500 amperes eu vou precisar de um fio bem mais grosso, bem mais pesado. Então, isso daí, bem mais caro também, né? E quanto mais cobre você vai ter, ou alumínio você vai ter, mais dinheiro você vai precisar gastar para aquilo. Então, esse conjunto de fatores aí vão ser necessários, né, de investimentos, e isso daí permite que eu tenha um sistema elétrico que economize também, seja viável financeiramente. E aí, depois de estar com essas elevadíssimas tensões, 500.000 volts, eu vou chegando próximo às cidades, né, aos meus centros consumidores, eu vou usar o mesmo transformador, ou transformadores similares, só que ao contrário. Ao invés de subirem as tensões, eles vão agora descer essas tensões. Então, sai de 500.000 para 69.000, para 130.000, vou reduzindo, até que eu chego lá na frente, naqueles postes, né, na frente da casa de vocês, ou próximo à rua de vocês, ali à esquina. Então, naquele poste ali tem 13.800 volts, e na saída dele vai ter 220 volts. E aí, e aí o, a distribuidora local, no caso Equatorial, vai lá e manda para sua casa um fio de 220 apenas, ou 3 fios, dependendo da sua instalação. Mandar um só, sua instalação é monofásica, manda 3 se for trifásica, se tiver uma carga maior na sua residência. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas relações que ocorrem nos transformadores. Esses daqui são os livros, né? A bibliografia oficial lá das ementas das disciplinas, com esses livros da editora Érica, que são bons livros, esses livros da editora Érica, mas ainda a parte teórica deles
às vezes é um pouco resumida, e os exercícios, a maioria são mais simples também. Esse livro aqui, Eletrotécnica, Eletricidade Geral, ele é só teórico, ele não tem exercício nenhum. Então, ele vem falando de alguns conceitos importantes, principalmente para o início da disciplina. Tem na biblioteca ele. Os livros da coleção Shaw, não sei se vocês já usaram alguns, mas eles são basicamente livros de exercício, então não tem quase nada, é só exercício. E a teoria é muito simples, não tem, às vezes, nenhum tópico que no livro do Nilson leva ali 10 páginas, ele pega meia páginazinha, os exercícios são só de substituição, são muito simples, eu não gostei muito. E aqui é uma introdução a instalações aos circuitos elétricos, da LTC, é um livro muito bom, tem na biblioteca também, mas eu não encontrei online ele. E aí a gente acaba utilizando o livro do Nilson, né? James Nilson, e da Susan Heidel, eu acredito que seja, que una tanto teoria quanto exercícios, certo? Bem, pessoal, em relação à avaliação, como é que a gente vai trabalhar? Em relação à avaliação, a gente vai trabalhar da seguinte forma: vão ser duas ABs, né? Então, na primeira AB, a gente vai fazer um exercício, uma prova, certo? E vários exercícios, vários exercícios. Então, a gente vai ter exercício de. A gente vai ter exercício praticamente toda semana, um exercício diferente. Eu vou tentar sempre pegar aqueles mais longos, né, e fazer, tipo, passar na quarta para na outra segunda vocês me entregarem. E aí, às vezes, um mais curtinho, duas, três questões, passando na segunda para vocês me entregarem na quarta. Esses exercícios vão ser importantes para a gente ir pegando o ritmo das atividades, mas também vão servir como a presença de vocês, certo? Vai ter uma utilidade dupla, vamos dizer assim. Isso porque eu não vou cobrar, vamos dizer assim, exigir uma presença nos momentos síncronos, já que eu deixo as aulas gravadas e vão estar disponíveis lá no AVA, vou botar no YouTube, depois coloco lá no AVA. Então, as aulas vão ficar gravadas e vocês vão poder assistir o momento que vocês quiserem. Às vezes, no momento da aula, especificamente, a internet de vocês pode dar algum problema, ou, enfim, haja alguma emergência e vocês não possam assistir essa aula no momento, assistem depois, fazem as atividades previstas naquela aula e, por mim, está resolvido. Logicamente que eu recomendo que todos façam esforço o máximo possível para estarem presentes nas aulas, até porque vocês já podem tirar uma dúvida ao vivo aqui nesse momento, né? Mesmo a gente tendo um monitor para a disciplina, eu vou colocar no o horário de atendimento dele, vamos organizar direitinho para vocês, quem precisar, e tirar uma dúvida com o monitor. Mas também, se puderem perguntar a mim em qualquer momento, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, é uma prova valendo 8 pontos, a AB1, e os exercícios valendo 2 pontos, certo? E aí vão ser vários exercícios, sempre vão fazendo, no início da aula seguinte, eu sempre corrijo um ou outro que mais difícil, um que gerou mais dúvida, eu vou e corrijo um ou outro no início da aula seguinte, certo? Então, na AB1 vai ser esse procedimento, na AB2 a gente vai repetir, certo? Às vezes eu gostava de fazer duas provas, mas isso daí acabou dando um trabalhinho maior no último semestre, devido às dificuldades de correção, acabei atrasando um pouco, mas a gente faz uma boa quantidade de exercícios e concentra numa avaliação só. Como é a avaliação, pessoal, aqui? A avaliação, eu já pensei em várias formas diferentes, né, durante esse momento de pandemia, de aulas remotas, durante o PLE, um teste ali, o PLE.
e acabou que não deu muito certo essa ideia. Aliás, essa ideia de colocar as questões no próprio AVA para vocês marcarem uma alternativa e sair o resultado final já depois da prova, depois da realização do ok, né? Porque eu sinto muito que essa disciplina de circuito, a parte de circuito dessa disciplina, ela é muito, não é apenas o resultado final que interessa. Talvez seja até o que menos interessa. É importante o resultado final, dentre as coisas importantes que a gente vai ter em cada questão, mas o passo a passo, o procedimento, é tão importante quanto o resultado final. Então, a gente não adianta, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta vocês me dizerem qual a resposta, só a resposta final, porque não vou considerar como certo isso. E por outro lado, se você errou a resposta final por alguma conta, e aqui a gente vai ver que a sequência de continhas é muito grande, a probabilidade de erro também cresce com o tempo, né? Você errar uma soma, uma multiplicação, no início você está errando tudo, porque é um conjunto de passos até chegar ao resultado final. Então, também seria, vamos dizer assim, também seria, não seria justo eu considerar uma pontuação completa só para os alunos que acertaram todo o procedimento e chegaram no resultado final. Então, essa seria uma pontuação completa, mas aqueles que erraram o procedimento em algum ponto e acertaram a resposta final vão ter ali e erraram a resposta final, né, vão ter fazer uma proporcionalidade de até onde o ponto foi correto, de até onde a metodologia foi correta, se errou, esqueceu algum elemento, uma resistência em algum ponto, de considerar a corrente em algum elemento. Então, se teve algum errozinho desse sentido, aí a gente vai aí a gente vai considerar, né, essa pontuação para esse aluno de alguma forma. Então é isso, pessoal. Essas duas avaliações, depois a reavaliação e a final, reavaliação da prova que você tirou a menor nota, e aí é só a prova 100% da nota, e final também. Eu tento priorizar muito momentos síncronos, certo? Tento priorizar muito os encontros ao vivo aqui com vocês, para permitir algum nível de interação, vocês usarem o chat para perguntar, ligar o microfone, ligar a câmera para fazer alguma pergunta. Eu estou aqui à disposição para auxiliar nesses momentos, mesmo sabendo que, às vezes, vocês não perguntam, não querem interagir, mas eu estou à disposição para auxiliar vocês nesses momentos síncronos. Como esse semestre ele é muito curto, né? Ele é muito vamos dizer assim, não tem o semestre, o PLE, quem fez, alguns professores acabaram entrando um pouquinho em janeiro, porque alguns cursos tinham essa necessidade, né, de um número maior de semanas, mas agora são 15 semanas para todo mundo, não tem mais para onde correr. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, alguns encontros vão ser assíncronos, certo? Então, eu vou deixar gravado umas aulinhas, por exemplo, da aula segunda e quarta, aí eu vou lá na sexta, deixo gravado para vocês assistirem ali algum tópico específico e já mandarem o exercício na segunda, ou, enfim, tentar fazer alguns encaixes ali de assuntos assíncronos para vocês fazerem um exercício e pegar um tópico ou outro desses encontros assíncronos, certo? Mas, enfim, vamos tentar terminar. Aí é um desafio, o assunto é bem longo. Vamos tentar terminar essas 15 semanas. Já que pegamos essa primeira, né? Vou até que já deixar umas aulinhas gravadas para vocês essa primeira semana já. Depois eu faço essa gravação amanhã e disponibilizo para vocês verem uma parte, enfim, vou deixar para sexta.
E aí tem aula de hoje, de quarta e sexta. Eu vou tentar manter esses encontros assíncronos disponíveis para vocês na sexta, que vocês podem assistir na sexta, ou a partir da quinta, né? Na quinta, na sexta, até segunda-feira tem que estar assistido e feita a atividade, né? Que no segundo, geralmente, é nosso encontro síncrono. E aí, se tiver algum problema, um dia tiver alguma reunião que eu não possa faltar devido a outros compromissos na gestão, eu deixo o aviso lá no grupo, lá no AVA, para vocês ficarem cientes, certo? O linkzinho eu sempre vou mandando lá no AVA para vocês entrarem, a gente interagir aqui. E, e é isso, pessoal. Alguma dúvida aí sobre os procedimentos, sobre onde encontrar as aulas, sobre onde encontrar o livro, sobre provas? Podem falar. Sim, outra coisa, na prova, né, que eu estou tentando, solução até o momento foi que vocês façam a prova no momento do dia da avaliação num papel, né, no papel e caneta, e escaneiem digitalizem esse documento. Se tiver um scanner multifuncional em casa, ótimo, se não, com o próprio celular, usando esses aplicativos que tem aí, o Can Scanner, ou algum aplicativo nativo do seu celular, ou qualquer outro que digitalize, ou seja, deixa a imagem mais bonitinha, né? E vocês mandam lá pelo AVA essas questões resolvidas. Então, seria basicamente esse o procedimento das avaliações. Alguma dúvida, pessoal, aqui sobre os nossos passos, nossos procedimentos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode se pronunciar. Eu acredito que esses seriam os principais pontos para a gente abordar aqui, ok? Bem, pessoal, é isso. Então, eu vou. A gente se encontra na quarta de novo e já vou preparando essa aula, esse momento assíncrono, né, para um assunto pós-quarta, e a gente já vai tratando dessas atividades. Não tem nenhuma atividade, hoje é só apresentação, mas na quarta a gente já vai, eu vou pensando em alguma atividadezinha para vocês fazerem, para entregar até a aula seguinte, certo? Bem, então é isso, agradeço a presença de todos, espero que tenhamos aí um bom semestre, cuidem da saúde de vocês, dos familiares, e espero que quarta-feira estejamos todos aqui novamente para a nossa segunda aula, certo? Vou tentar já criar o link para também mandando hoje de 7 horas, né? Talvez tenha alguém que não tenha visto, pensando que não ia ter aula, mas eu vou mandar já mais rápido, acho que hoje mesmo já mando, já crio o link da reunião de quarta e já deixo lá no AVA, para vocês já saberem que vai ter, quando for, só entrar no aviso lá no AVA, no Moodle, que vocês já vão ter acesso direto, ok? Quem chegou atrasado, eu peço que vocês sempre entrem com um e-mail institucional, certo? Então, entrem com um e-mail institucional, que você já entra direto na reunião, não precisa pedir autorização a participar, se estiver logado com o e-mail institucional, já entra direto. Ok, pessoal? Pronto. Então é isso, vou encerrar a gravação e até quarta-feira a todos. Tchau, tchau. Até mais.